Vamos começar então, pessoal, efetivamente agora. Eu vou ler para vocês qual que é a questão 10, que foi a primeira que eu passei, que ela fala o seguinte para a gente, ó. É um incêndio. Um incêndio em um campo aberto se alastra na forma de um círculo. O raio do círculo aumenta a razão de 1 metro por minuto. Determine a taxa segundo a qual a área incendiada está aumentando quando o raio é de 20 metros. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o problema aqui qual que é. O que acontece? Vamos lembrar que quando você está em um círculo, você acaba tendo então um raio, né? Deixa eu pegar aqui o negócio, fazer um círculo aqui, é o que eu tinha em cima da mesa, tá? Isso aqui é talco para peça. Isso aqui. Então vamos lá. Quando você tem um círculo aqui, você acaba tendo um raio desse círculo aqui. Igual tá aqui. E tem um raio. Aí beleza, qual que é o problema? Então, um incêndio em um campo aberto se alastra em forma de um círculo, quer dizer que vai aumentando em forma de um círculo. O raio do círculo aumenta a razão de 1 metro por minuto. Então, sempre que você fala em variação do raio, né, se ele aumenta na variação de 1 metro por minuto, significa então que isso vai ser a variação do raio. Um sinônimo para variação, igual eu já passei para vocês, é derivada. Quer dizer que a derivada do raio R em relação ao tempo é de 1 metro por minuto. Essa aqui é a taxa de variação do raio. Continuando aqui, olha. Determine a taxa a qual a área incendiada está aumentando quando o raio é de 20 metros. Então, quando o raio é de 20 metros, qual é a taxa da variação da área? Pessoal, eu vou chamar área de A. Então, o que ele pergunta para a gente é a variação da área em relação ao tempo. Lembra que variação é derivada, então o que a gente vai calcular aqui é a derivada da área em relação ao tempo. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Quando você fala em área de um círculo, a fórmula da área do círculo é dada por essa fórmula aqui. Ó. A área é igual a π, que multiplica o raio elevado ao quadrado. Qual vai ser o primeiro passo aqui então, pessoal? O primeiro passo aqui nesse caso é você pegar e calcular a derivada. Por exemplo, a derivada aqui da área, como a área está elevada a 1, vai ser dA em relação ao tempo. Agora, o π ele é um número. Como ele está multiplicando, você deixa ele multiplicando. A derivada do raio elevado ao quadrado é 2r. Mas aí, como eu estou derivando o raio em relação ao tempo, eu acrescento um dr dt. Lembra que eu falei para vocês, eu não posso substituir o raio, que varia, pelo 20 antes de calcular a derivada. Então, primeiro eu calculo a derivada para depois pegar e substituir. Até aqui, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa dessa questão? Que agora, resumidamente, é só pegar e substituir e conseguir achar o valor pedido. Mas a alma do exercício, né, o âmago dele, é você pegar e calcular essa derivada aqui. Chegar nessa interpretação aí. Alguém gostaria de perguntar, pessoal, fazer alguma ponderação? Não? Então vamos lá. Fica assim, fica π vezes 2. Quem é o raio que foi dado? 20. Quem é a variação do raio? Ó, aqui em cima é 1. Logo, então, essa variação da área, ela vai ser igual a 2 vezes 20, vai dar 40. 40 que multiplica 1 vai dar 40. Fica 40π. No caso, como aqui é metro e aqui é área, fica então metro ao quadrado por minuto. Essa quer dizer que vai ser o aumento aí da área naquele instante. Lembra que 40π seria 40 vezes 3,14, né? Se você quiser converter isso aqui para números decimais, sem usar o π, é só pegar e multiplicar por 3,14. 40 vezes π dá 125,66 metros quadrados por minuto. Isso naquele instante, tá? Lembra que a variação
Quando você fala derivadas, é taxa de variação instantânea. Então, naquele minuto, essa é a variação. Conforme o tempo passa, essa variação pode aumentar ou não, dependendo de como é que tá o fogo controlado ou não. Professor, Pois não? ali tá dA sobre dt é igual a π vezes 2R. O que é esse 2R? A variação de R ao quadrado. Desculpa, Sim. a derivada de R ao quadrado. R ao quadrado deriva 2Rs. Entendi. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Não? Então tá, vamos fazer a próxima então. A próxima que eu passei para vocês, pela sequência que está aqui, é o número 11. Vamos fazer então o número 11 aqui. O número 11 é o seguinte, pessoal. Está assim, ó, gás está sendo bombeado para um balão esférico, a razão de 0,1 metro cúbico por minuto. A que taxa está variando? Aliás, acha a taxa de variação do raio quando este é de 0,45 metros. Então, se está sendo bombeado para um balão esférico, tem que usar aqui como modelo matemático o volume da esfera. Nós sabemos, pessoal, que o volume da esfera é dado por essa fórmula aqui, ó, 4/3 de π, que multiplica o raio elevado ao cubo. Isso aqui é o volume da esfera, tá? É a fórmula do volume da esfera. Então, como ele fala que é um balão esférico, é natural que eu utilize, então, o quê? O volume da esfera. É bem razoável essa ideia. Dito isso, eu vou começar, então, a calcular as derivadas. Ó. Quem vai ser a derivada de V? A derivada de V em relação a V é 1. Tá? No caso, fica assim, 1 dV dt. 4/3 de π é número. Então, a gente pega e repete. E a derivada, pessoal, do R elevado ao cubo vai dar o quê? Vai dar 3R ao quadrado, né? Derivada do R ao cubo é 3R ao quadrado. Então, a gente pega e acrescenta aqui o dr dt. Outra coisa que eu acabei esquecendo de fazer é tirar as informações do exercício. Eu sei que o volume de gás que está sendo bombeado é de 0,1 metro cúbico por minuto. Então, nesse caso aqui, foi dado para a gente a variação do volume do gás. Professor, Oi? por que ali embaixo do dv você coloca o dt? Porque a derivada aqui é em relação ao tempo. No caso, a gente representa o tempo por t aqui. Sim, entendi. Ok? Isso aqui você pode pegar e fazer como padrão. Se eu estou derivando o volume, eu vou ter que colocar o dv dt. Se eu estou derivando o raio, que no caso é a variável r, é dr dt, e assim por diante. Cada variável que você trabalhar aqui, no final você coloca aquela variável em relação ao tempo. Tá bom? No caso, em relação a t. Sempre vai ser em relação ao tempo ou como é que muda a pergunta, professor? Não, sempre vai ser em relação ao tempo. A gente está calculando taxa de variação em relação sempre ao tempo. Tranquilo? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. A variação do volume aqui em relação ao tempo, de acordo com o exercício, é de 0,1 metro cúbico por minuto. Outra coisa que eu sei é o seguinte, ó, é que ele pede a variação do raio. Então, ele pede para calcular aqui o dr dt. Essa é a pergunta que ele faz para a gente, no momento em que o raio for de 0,45 metros. Então, pessoal, a história aqui é o seguinte. Primeiramente, igual eu falei para vocês, você calcula a derivada para depois começar a substituir. Esse 0,1 que está aqui, ele vai entrar aqui no lugar do volume. Eu posso cortar esse 3 com esse. Fica 4 vezes π, que multiplica o raio. O raio, no caso, aqui é 0,45. Elevado ao quadrado, dr dt, que é o que nós queremos calcular aqui. Aí, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Eu posso colocar assim, 0,1 igual, se eu fizer a seguinte conta, ó, pega ponto 45 e eleva ao quadrado, deu um número grande aqui. Vou fazer assim, quer ver?
Eu vou jogar tudo para o primeiro membro, exceto o DRDT. Então, eu posso colocar 0,1 sobre 4 vezes π vezes 0,45 ao quadrado, igual DRDT. Ou seja, DRDT vai ser igual. É só pegar e fazer essa conta aqui na calculadora, tá, pessoal? Ó, vamos lá. Vou colocar assim, ponto 1 dividido por 4 vezes π vezes 0,45 elevado ao quadrado. Que deu, então, isso aqui. Ou seja, 0,039, né? 0,39 metros por minuto. Nesse caso aqui, como aqui o volume era metros cúbicos, aqui fica só sendo metros, então. Dá uma olhada aí, pessoal, na conta como um todo, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre ela. Professor, Pois não? acho que então o único, tipo assim, o segredo é que a gente tem que descobrir mesmo é a questão, a questão mais relevante, assim, da parte mais relevante é quando você deriva, né, e tem que acrescentar a derivada, né, que está sobre tempo para substituir ou Exatamente, achar o número. basicamente. Então esse é a questão do, é esse mesmo, né, então. É o ponto mais relevante, exatamente. É você achar qual que é o modelo matemático e depois calcular a derivada, para depois pegar e substituir. Show de bola. Valeu, professor. Obrigadão. Professor, Pode falar, Guilherme. por que o resultado dessa ficou em metros por minuto? Não é raio? Raio é medida linear. Então, Sim, entendi. o outro aqui era metros cúbicos, porque esse V aqui era de volume. Sim, entendi. Tá, pessoal? Me dá só um minutinho, tá? Eu tô voltando. Espera aí. Retornando aqui então, pessoal, vamos lá. Esse foi o número 11. Vamos então passar agora para o número que eu selecionei, o número 14. Ok, vamos fazer o número 14 então aqui. O número 14 fala o seguinte, quer ver? Uma pessoa parte do ponto A em direção a leste, a 3 metros por segundo. Um minuto depois, uma outra pessoa parte de A em direção a norte, a 2,5 metros por segundo. Acha taxas. A que taxa está variando a distância entre elas 1 minuto após a partida da segunda pessoa? Tá bom. Vamos entender então o problema aqui, pessoal. Primeiramente, tem que ter um pouquinho de noção de geografia, né? Saber onde fica o leste, o oeste, o norte e o sul. A ideia é o seguinte, ó, fazendo aqui, colocando aqui os pontos cardeais, seria mais ou menos esse modelo aqui. O leste fica aqui à direita, o norte aqui o oeste e aqui o sul. Essa é a configuração padrão que se usa para os pontos cardeais, tá? Leste, oeste, norte e sul, assim. Beleza. Alguém? Okay. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que ele fala aqui para a gente? Uma pessoa parte de um ponto A em direção a leste, a 3 metros por segundo. Então, vamos supor que tem uma pessoa aqui seja o ponto A.
ela parte desse ponto aqui para leste. Então, ela vai vir para cá. Eu vou chamar a distância que ela percorre aqui, pessoal, de x, tá? Então, o x nosso vai ser a distância que ela percorre na direção leste. Beleza. Então, essa vai ser essa distância aqui. Outra coisa, um minuto depois, uma outra pessoa parte do ponto A em direção a norte, a 2,5 metros por segundo. Então, quer dizer, vai ter uma pessoa que vai para o norte, vai para cima aqui. Que eu vou chamar a direção norte de y e a direção leste aqui de x, para a gente poder usar x e y aqui. A pergunta é, a que taxa está variando a distância entre elas 1 minuto após a partida da segunda pessoa? Então, só um detalhe, pessoal. Primeiramente, tem essa pessoa que é a pessoa x aqui, que eu chamei de x. Ela parte desse ponto aqui em direção a leste. Aí, depois de 1 minuto, parte uma pessoa daqui. Em direção a quem? Em direção ao norte. A velocidade do x é de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. A velocidade do y é de 2,5 metros por segundo. Beleza, essas aqui são as informações. Aí o que ele pergunta? Ele pergunta o seguinte, ó, com que velocidade, a que taxa está variando a distância entre elas 1 minuto após a partida da segunda pessoa? Então, após 1 minuto após a partida da segunda pessoa, qual vai ser a taxa de variação? Vou fazer o seguinte, pessoal, vamos supor que a primeira pessoa esteja aqui e a segunda pessoa esteja aqui no momento mencionado aqui no exercício. A distância entre essas duas pessoas seria essa distância aqui. É a distância, no caso, em linha reta. O detalhe todo é o seguinte, você pode perceber que o modelo que equaciona o d, o y e o x é o teorema de Pitágoras. Ou seja, eu posso falar que d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. O detalhe todo é o seguinte, eu tenho que saber quem vai ser o x e quem vai ser o y para depois substituir aqui. Por quê? Quando eu calcular a derivada, eu quero saber a variação da distância entre elas. Então, o que o exercício pergunta para a gente é essa variação aqui da distância entre as pessoas em relação ao tempo. Então, eu tenho que ter todos os valores de x, de y e das velocidades para poder substituir, para conseguir achar esse d que ele está perguntando aqui. Vamos com calma. Primeiramente, quem vai ser a derivada de d ao quadrado? Vai ser 2d. Alguém, pessoal? Não? Então, vai ser 2d. Você coloca a derivada de d em relação a t. Lembre de sempre escrever isso aqui. Depois, só um minuto. Vamos continuar. Depois, a derivada de x ao quadrado é 2x dx dt. E a derivada do y ao quadrado é 2y dy dt. Então, observem só, eu tenho que ter o valor do x, do y, do d, para poder substituir aqui. Aí eu vou ter que pensar um pouquinho. De acordo com as informações do exercício, eu sei o seguinte, que a segunda pessoa ela parte 1 minuto depois da primeira pessoa. Então, na verdade, quem vai ser o x? O x, qual que é a velocidade do x? Não é 3 metros por segundo? Então, o x, na verdade, eu vou pegar o 3, que é a velocidade, e vou multiplicar por 120. Por que 120? Porque eu sei o seguinte, ó. Primeiramente, a segunda pessoa parte 1 minuto depois da primeira, então eu reconto 1 minuto. E o exercício pergunta qual vai ser a velocidade 1 minuto depois que a segunda pessoa partiu. Então, o tempo aqui de caminhada aqui do x vai ser o primeiro minuto até a segunda pessoa partir e depois de 1 minuto ainda. Então, vai dar um total de 2 minutos o x. Por isso que eu multipliquei por 120. 2 minutos equivale a 120 segundos. Como a velocidade é 3 metros por segundo, então eu pego 3 e multiplico por 120 segundos, que eu vou ter a distância percorrida pelo x, que dá 360 metros. Entenderam? Professor, eu perdi essa explicação aí, travou. Você repete, por favor?
Repito, sim, sem problema. Vamos com calma aqui. Olha só. O texto fala o seguinte. Inicialmente parte uma pessoa aqui do ponto A rumo a leste. Chamei de X essa pessoa. 1 minuto depois, parte uma pessoa do ponto A com destino a norte, que eu chamei de Y. Então, a pergunta é, qual vai ser a variação da distância aqui? 1 minuto depois que a segunda pessoa partiu. Então, se é 1 minuto depois que a segunda pessoa partiu, o X andou durante quanto tempo? 2 minutos. Concorda? Ou não? Não, concordo, entendi. Aí até aí entendi. Então tá, o X ele andou 2 minutos. Qual que é a velocidade do Professor, X? eu não entendi porque o X andou 2 minutos. Olha, porque vou te explicar de novo. Então, o X ele parte da origem, anda 1 minuto. Primeiro minuto. Depois de 1 minuto, a segunda pessoa parte que dá origem em direção a leste, que é o Y. Certo? Ok? Então, quer dizer, o X andou 1 minuto e depois desse minuto percorrido que partiu o Y aqui. O texto fala, ó, a que taxa está variando a distância entre elas 1 minuto após a partida da segunda pessoa. Então, 1 minuto após a partida da segunda pessoa, o X já andou um outro minuto. Então, ele andou um total de 2 minutos. Ah, sim, entendi. Faz sentido, né? Tranquilo? Ok. Aí, como a velocidade é 3 metros por segundo, eu peguei 3 e multipliquei por 120, porque 2 minutos equivale a 120 segundos. Que aí deu um total de 360 metros para o X. Tá? E para o Y agora? A velocidade do Y é 2,5 metros por segundo. Quantos segundos ele andou? Como ele andou 1 minuto são 60 segundos. Então, pega 2,5 e multiplica por 60, que dá 150. 150 metros, então. Então, lembra, o Y só andou 1 minuto e o X andou 2 minutos. Aí, pessoal, eu já tenho o X, já tenho o DX, tenho o Y, tenho o DY. Não tenho o D ainda, mas eu preciso dele para substituir. Não tem problema. Nesse caso aqui, ó, como eu sei que d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e eu tenho o valor do x e do y, eu consigo achar o d em função desses dois aqui. Então, fica, olha, 360 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Aí eu pego a calculadora e vejo aproximadamente quanto que dá isso aqui. Fica a raiz quadrada de quem? De 360 ao quadrado mais 150 ao quadrado. É o valor exato, ó, 390, coincidência. Metros. Agora eu venho e substituo aqui. Vai ficar 2 vezes 390, derivada de d em relação a t, igual 2 vezes o x é 360, o dx dt é 3, o y é 150 e o dy dt é 2,5. Agora tem um algebrismo aqui para a gente poder acabar de fazer essa conta. Fica assim, quer ver? Deixa eu fazer aqui em cima. 2 vezes 360 vezes 3, mais 2 vezes 150 vezes 2,5. Deu isso aqui. Vamos lá. Agora, sobre 2 vezes 390, peraí, deu 780. Então, sobre 780. Dividindo aqui, pessoal, 2.910 dividido por 780 deu, então, 3,73. No caso, que 3,73 metros por segundo. É a variação dessa distância. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para poder ter um panorama geral. O zoom não quer diminuir.
Isso, agora diminui. Aqui, gente, ó, para ter um panorama geral. Então, quer dizer que essa variação da distância, nesse momento aí, vai ser no caso de 3,73 metros por segundo. Percebo que ela é maior que a velocidade do x e é maior que a velocidade do y. Era presumível isso. Conseguiram entender, pessoal, passo a passo aí a continha? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, vou fazer com vocês então, gente, o número 21, tá? Dessa mesma sequência aí. Professor, só tem uma dúvida, igual aí, é DD, DT. Qual é o significado? Qual é o significado desse? Só para eu anotar aqui. Tá, tudo bem, vamos lá. O significado é o seguinte, isso aqui significa a variação da distância em relação ao tempo. Esse D, dt, porque na verdade é derivada de D em relação à derivada de T. É derivada de D em relação à derivada de T. Quando você fala em taxa de variação é sinônimo de derivada. Certo? Então, se eu quero calcular a taxa de variação, se eu quero calcular a variação, eu estou querendo calcular a derivada, nesse caso aqui, em relação ao tempo. Então, é a derivada de D em relação ao tempo. Esse símbolo significa isso. Ou seja, a variação da distância em relação ao tempo. Ah, beleza, entendi. Tranquilo? É isso. Então, lembra que derivada e taxa de variação, para a gente aqui, são sinônimos. Deixa eu aumentar o zoom para a gente fazer o próximo. Pessoal, o próximo que eu passei foi o número 21. Tá? Vamos fazer então o número 21. Achei aqui. O número 21 fala assim, olha, a lei de Boyle para gases confinados afirma que a temperatura permanece constante, mas afirma que se a temperatura permanece constante, então a pressão vezes o volume é igual a C, onde P é pressão, V é volume e C é uma constante. A certo instante, o volume é de 1,230 centímetros cúbicos. A pressão é de 206 kg por centímetro quadrado e a pressão decresce a uma taxa de 1 kg por centímetro quadrado. Em que taxa está variando o volume nesse instante? Vamos entender o problema aqui. Então, ele fala para a gente que a lei dos gases aqui, ideais, é dado pelo P vezes, né, que é pressão, que multiplica o volume igual a um C, que é uma constante. P vezes C igual a uma constante. Muito bem. Professor, esse daí é negócio de quê mesmo? Lei dos gases ideais, não é isso? Lei dos gases. Ah, beleza. Ok? Lembrando que nesse caso que eu estou mantendo a temperatura constante. Então, essa temperatura constante, porque teria, na verdade, acho que era C vezes T, quando a temperatura é variável. Nesse caso, ele está mantendo a temperatura constante. Aí, dito isso, vamos lá. Eu sei o seguinte, que a pressão vezes o volume é igual a uma constante. Beleza. Vamos só continuar a entender o problema aqui, ó. A certo instante, o volume é de 1.230 centímetros cúbicos. Então, ele fala que num determinado instante, o volume é de 1.230 centímetros cúbicos. A pressão é de 206 quilos por centímetro quadrado. Tá? E a pressão está decrescendo. Então, quer dizer que a pressão está decrescendo. Quer dizer que a taxa de variação da pressão é de 1 kg por centímetro quadrado. Aqui ele coloca quilômetro, tá? Mas está errado. Se você olhar o livro, está km. Na verdade, é kg. Só que como ele fala que está decrescendo, a pressão vai ser negativa. Sempre que você tiver uma taxa de variação negativa, você tem que pegar, aliás, uma taxa de variação que decresce, você tem que pegar ela como sendo negativa. Se ela é crescente, você pega ela como sendo positiva. Ele pergunta qual que é a taxa de variação, né, em que taxa está variando o volume nesse instante. Então, ele pergunta para a gente qual que é a variação do volume nesse momento. Entenderam o problema aí, pessoal, todo mundo? Ele dá para a gente o volume,
dá para a gente a pressão, ele fala qual que é a taxa de variação da pressão. Eu peguei negativo aqui porque o texto fala que ela está decrescendo e pergunta qual que é a taxa de variação do volume. Tá bom? É o que nós vamos fazer agora. Vamos lá, então. O primeiro passo aqui é o seguinte, pessoal. Percebam só, é que eu quero calcular a variação do volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma melhorada nessa conta aqui, vou dar uma ajustada nela. Eu vou colocar o V, que é o volume, sozinho aqui no primeiro membro. Dessa maneira, eu posso passar o P, que é a pressão, dividindo. Tá? Como eu quero calcular a derivada, eu vou jogar esse P para cima. Então, o volume vai ser igual a constante vezes o P elevado a menos 1. Joguei para cima, trocou o sinal do expoente. Agora, gente, lembra que eu quero trabalhar com taxa de variação. Se eu quero trabalhar com taxa de variação, eu tenho que trabalhar com derivada. Então, a próxima etapa aqui é nós calcularmos quem vai ser a derivada. A derivada de V em relação ao tempo vai ser, olha, esse menos 1 que está aqui, ele passa aqui para frente multiplicando. A constante C, como está multiplicando, ela continua multiplicando. Aí fica P elevado a menos 2, né? Porque eu subtraio uma unidade. Ó. Desci o menos e subtraí uma unidade. Aí, pelo que eu expliquei para vocês, eu sou obrigado a colocar o quê? A derivada de P sobre T. Entenderam, pessoal, o que eu fiz? Como é que eu calculei a derivada? Ó? Não. Vamos lá. Derivada de V em relação a V é 1 dv dt. Lembra que você tem que pegar a variável que tiver aqui, quando você colocar a derivada, e colocar a derivada da variável em relação ao tempo. Quem que é a derivada de P a menos 1? Se fosse um x a menos 1, não pegava o expoente, descia ele e subtraía uma unidade? É o mesmo caso. Ó. Desci o menos 1, menos 1 dá o quê? Dá menos 2. Como eu estou derivando em relação ao tempo, eu coloco dp sobre dt. Sim, mas esse menos 1 não ficaria lá no P, não? Ficaria C. Não, tanto faz. Pode colocar aqui, Guilherme, ou pode colocar aqui na frente, dá no mesmo. Como eu estou multiplicando, vai ser tanto faz. Sim, porque o C, eu pensava que o C sumia, que aí ficaria só 1 vezes menos 1P sobre menos 2. Não, ele não some porque ele está multiplicando. Se estiver somando, ele sumiria. Ah, tá. Como ele está multiplicando, você repete ele. É como se ele fosse um 5, um 6, qualquer número constante. Se o número está multiplicando, você mantém ele multiplicando. Ele só vai sumir se ele fosse uma soma. Certo? Tranquilo? Uhum. Vamos lá. Agora é só pegar e substituir, pessoal, basicamente. Então, eu posso falar que dv dt é igual a menos c sobre p ao quadrado. Eu joguei ele para baixo, troquei o sinal do expoente. Então, fica menos C, já que ele não dá para a gente a constante, vai ficar em função da constante mesmo. O P, ele fala para a gente que é 206 quilos por centímetro quadrado. Então, vou colocar aqui... Vou colocar, então, aqui 206 elevado ao quadrado. Vezes a variação da pressão, que no caso aqui é menos 1. Tá? Essa continha aqui, então, o pessoal vai dar o quê? Só pegar e finalizar aqui. Ó. Teremos que a variação do volume em relação ao tempo vai ser esse menos da constante com esse menos aqui do 1 fica o mesmo. 1 sobre 206 elevado ao quadrado. Que tem um valor aqui, que foi de 42.436. Nesse caso aqui, vai ser o quê? Centímetros cúbicos por minuto. Só um detalhezinho aqui, que a escrita aqui está... Na verdade, o livro esqueceu um detalhezinho aqui. Quando ele falou da variação da pressão, ele esqueceu de colocar. No caso, é 1 kg por centímetro quadrado por minuto. Voltou a colocar em relação ao tempo aqui. Tá? Professor. Oi. O C, que aconteceu com o C aí no final?
Menos C. Não, aconteceu que eu esqueci de colocar. Pronto. Ah, tá. Agora está aqui. Aconteceu foi um esquecimento, um lapso meu aqui. Deixa eu só ver o que o João está perguntando aqui. Dava para achar a constante deixando evidências? Não tem como colocar evidências aqui não, João, porque não tem nenhuma soma, nem nada assim, então não. Aqui no caso fica dessa maneira aqui. Essa constante, ela pode variar. Varia do tipo de gás, entendeu? Varia do tipo do material que você está trabalhando. Tá? Então a constante, ela fica em função da constante mesmo. Bom, é isso aqui. Faltou o número 26. Pessoal, o número 26 não vou fazer agora não. Vou deixar para vocês fazerem Professor, na próxima aula. Oi. porque o dp sobre dt você substitui por menos 1, não seria 1, não? Não, porque na verdade ele fala que a taxa de variação está decrescendo. Se a taxa de variação decresce, a variação é negativa. Ah, tá. Toda vez que a taxa de variação decresce, né, vai diminuindo, você tem uma taxa de variação negativa. Toda vez que ela cresce, aumenta, ela fica positiva. Então, como ela está decrescendo, eu já botei um menos na frente. Ah, ok. Tá bom? Pessoal, então não vai dar tempo de fazer a próxima hoje. Eu vou pegar e vou parar aqui. Vocês façam o que eu passei na última aula, que ainda falta o número 26. Eu vou passar mais algumas aqui. Tá? Vou escrever aqui, daqui a pouco eu mando a foto para vocês. Tá bom? A gente se encontra então na quinta-feira. Correto, pessoal? Se ninguém tiver mais nada que perguntar, eu paro por aqui. Falou, professor. Valeu. Pessoal, até quinta.